tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu venho falar pra vocês como funciona a educação. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes, em matérias que entram em cada ano letivo, nem nada disso, porque senão a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando. Então nesse vídeo a gente vai fazer um pequeno resumo para todos os alunos de 0 até os 17 anos, que é a preparação para o vestibular. Primeiramente, falar pra vocês, quem não me conhece, quem tá chegando agora no canal, não saiba, mas eu estudo aqui na Faculdade de Educação. Eu estudo Educação Social pela Universidade Nacional, então eu tô bem familiarizada com o tema de educação, mesmo que ainda seja só estudante e não trabalhe nessa área, tenho que estar em constante contato com o tema de educação, já que é a área em que eu estudo aqui. Primeira coisa que a gente deve saber é que a educação na Espanha está regularizada por uma lei que se chama LOMCE, que é a Lei Orgânica para a Mejora de la Calidad Educativa. Então, entrando um pouquinho mais nisso, a educação aqui na Espanha, ela se divide em 3 modalidades. A primeira modalidade é o colégio público, que são as escolas públicas. São centros laicos de gestão e financiação direto do governo central, mas que tem aí a ajuda da comunidade autônoma de cada região. A segunda modalidade que temos aqui na Espanha são os centros concertados. São colégios particulares, por assim dizer, mas que têm uma colaboração do governo central que financia a grande parte dos gastos desses colégios. Isso quer dizer que quando o seu filho estuda em um colégio concertado, uma boa parte ou a maior parte dos custos desse estudo vai ser o governo e os pais vão pagar uma pequena quantidade. Existem colégios concertados que o que eles pedem para você é uma colaboração voluntária, quer dizer, um importe mínimo, caso você queira dar. Não é obrigatório em alguns colégios, mas a maioria dos colégios todo mundo ajuda, os pais ajudam, porque sabe que uma parte é responsabilidade dos pais. E depois disso entramos na terceira modalidade, que seriam os colégios privados, que são as escolas particulares, que isso já são empresas da área da educação que se dedicam aos ensinamentos. Essas empresas têm total liberdade de gestão, não tem nenhum tipo de ajuda do governo e nesses casos é total responsabilidade dos pais o pagamento de todo e qualquer gasto que tenha o aluno. Agora vamos falar dos horários daqui dos colégios. Aqui na comunidade autônoma de Aragão agora deu uma mudada um pouquinho. Tem colégios que tem um tipo de horário e tem colégios que tem outro tipo de horário. As informações relacionadas com o horário varia muito de uma comunidade autônoma para outra. Então é importante que você saiba na comunidade autônoma onde você vai viver os horários que tem, o documento de matriculação, pode variar um pouco de uma a outra, então é importante ficar atento a isso. Aqui em Aragão, como eu falei pra vocês, existem 2 horários de funcionamento dos colégios. Existem colégios com, primeiro, jornada partida, que seria das 9 da manhã ao meio-dia e meia. Existe uma parada aí de 2 horas para que os alunos possam comer, voltariam a estudar às 2:30 da tarde e ficariam na escola até às 4 da tarde. Nesse intervalo de meio-dia e meia até às 2:30, os pais têm a opção de deixar o filho no comedor pagando a taxa da comida, ou pode buscar ele no colégio, levar ele para casa e depois voltar com ele para o colégio. Os preços do comedor também varia muito de um lugar a outro. Tem lugar que são 5 euros por dia, tem outros que te cobram já uma taxa mensal, então isso vai variar bastante, mas caso você queira deixar o seu filho no comedor, também existe a possibilidade de você pedir uma ajuda para o governo para pagar esse gasto da alimentação. E a segunda modalidade de horário seria a jornada contínua, em que o aluno estuda das 9 da manhã às 2 da tarde e já vai direto para casa para ter mais tempo, para ficar em casa e tal. Existem pais que acabam deixando, mesmo nos colégios que existe a possibilidade de jornada contínua, acaba deixando a criança mais tempo com atividades extraescolares porque estão trabalhando todo dia e é impossível pegar o aluno às 2 da tarde e levar para casa. O ano letivo. O ano letivo aqui na Espanha, ele começa no mês de setembro e finaliza no mês de junho. Então, começa em setembro, finaliza em junho e existem nesse ano letivo 2 períodos de férias. O primeiro período de férias, ele começa uns dias antes do Natal e ele finaliza aproximadamente depois do dia 8, 9 de janeiro, que é quando termina o feriado de Reyes aqui na Espanha, que é muito celebrado em todo o país. Então fica aí quase uns 20 dias assim, sem aula nessa época.
O segundo período de férias é na Semana Santa daqui da Espanha, então isso já varia um pouquinho de quando cai a Semana Santa aqui. Às vezes cai em março, às vezes cai em abril, então depende um pouquinho de quando vai ser. E aí também para uns 20 dias ou aproximadamente isso. E depois as crianças retomam as aulas e vão até o mês de junho, que é o final do ano letivo aqui. Então é assim, mesmo que o colégio começa as aulas e o ano letivo em setembro, a matriculação aqui das crianças se faz mais ou menos no mês de maio. Existem colégios que você tem que fazer uma reserva antes. Em abril você já começa a fazer a reserva, em maio se formaliza a matrícula. Quando você vai fazer a matrícula do seu filho no colégio, geralmente vai ser aquele colégio que tem mais proximidade do seu domicílio. Existem vários colégios próximos ao seu domicílio, por assim dizer, e você vai escolher entre esses colégios qual é o que você prefere levar o seu filho. É importante também saber que, por exemplo, se o colégio que você tem interesse em matricular o seu filho, ele tenha mais alunos do que vagas disponíveis, nesse caso se faz um sorteio. Nesse sorteio eles levam em consideração se o aluno tem algum tipo de discapacidade física ou mental, se esse aluno tem já algum irmão matriculado dentro, tudo isso vai somando pontuação para que se possa decidir entre um aluno e outro. E no caso dos alunos que não consigam a vaga nesse colégio específico, pois iriam para outro mais próximo. E esse tipo de sorteio, ou que você tem que estudar próximo à sua casa e tal, isso vale para os colégios públicos e os concertados. Porque os colégios particulares, como você está pagando tudo, não existe esse tipo de limitação. Você coloca o seu filho onde você quer, já que é você quem está pagando. Geralmente a documentação para a matrícula de uma criança aqui na Espanha seria o passaporte, a documentação dos pais, um certificado médico onde indique que essa criança está bem de saúde e pode assistir às aulas sem nenhum tipo de problema, a tarjeta sanitária e o empadronamento. Empadronamento aqui na Espanha é algo fundamental para qualquer coisa, eles vão te pedir para tudo. É um justificante da sua residência que você consegue na prefeitura da onde você mora. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, que é muito importante que todos os pais, as mães ou tutor legal saiba, que aqui na Espanha a educação é obrigatória dos 6 aos 16 anos. O que quer dizer isso? Que o seu filho tem que ir na escola sim ou sim, independentemente se você está aqui legal ou não. Se você está ilegal, o seu filho também tem que ir ao colégio, porque é obrigatório aqui na Espanha. Não só é obrigatório a criança estar matriculada, como frequentar as aulas. Não estou dizendo de algum dia ficar doente, não poder ir ao colégio ou algo assim, mas é importante de que não haja um abandono da escola, que a criança não falte muito, sem nenhuma justificativa nem nada disso. Por que eu digo isso? Como eu já falei pra vocês, eu sou estudante de educação social, então a gente trabalha muito com esse tipo de hipóteses, assim. E se Deus quiser, quando eu estiver trabalhando na área, já vai sair do papel e já vai ser na prática. Por que eu digo isso? Porque aqui na Espanha existe um controle muito grande com os alunos. Cada aluno dentro da aula tem um tutor responsável por ele, que faz o acompanhamento, se ele está se desenvolvendo, se não, para logo passar para os pais. É um trabalho muito exaustivo e conjunto entre o educador social, entre o pedagogo, a diretoria do colégio e os pais. É um trabalho em equipe. Onde eu quero chegar com isso? Que, por exemplo, um aluno que falta, sem nenhum motivo, sem nenhuma justificação, o centro educativo, o colégio, os professores, educadores sociais, diretores, o que aqui a gente chama de equipe docente, tem que colocar essa informação ao conhecimento dos serviços sociais da prefeitura. Os serviços sociais, então, faz uma análise de tudo isso, chamam os pais, existem muitas reuniões, conversa para saber por que a criança está faltando. E não existe ou não há um interesse dos pais em regularizar essa situação, de que a criança volte ao colégio e continue os seus estudos. Os serviços sociais colocam toda essa informação à disposição do Ministério Fiscal aqui na Espanha, que a gente chama mais de fiscalia, que seria como o Ministério Público aí no Brasil. Nesse caso, se abre uma investigação e nesse caso, o pai ou a mãe ou o tutor legal pode estar cometendo um delito de abandono familiar. Então é muito importante que todo pai, mãe ou tutor
esteja ciente disso, porque não é simplesmente eu matriculo meu filho e se não quer, não vai. Existe um trabalho por trás de tudo isso. Aqui na Espanha se leva muito a sério o tema da educação. Ainda mais as pessoas que estão aqui ilegais, que às vezes não sabem que o filho tem que ir para a escola, mas sim, tem que ir para a escola. Então fiquem atentos com isso, porque é muito importante. Então, finalizado isso, eu fiz um quadrinho, eu vou deixar aqui disponível agora na tela para que vocês possam entender o equivalente que ela tem que estar estudando aqui, dependendo da idade. Esse quadro pode variar um pouquinho dependendo do desenvolvimento que a criança tenha. Então, dos 0 aos 3 anos, a criança está no primeiro ciclo da educação infantil, que seria a creche aqui na Espanha, para que a criança possa estar em contato com outros alunos, para que os pais possam trabalhar, mesmo que não seja obrigatório. É um período muito importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Dos 3 até os 5, 3, 4 e 5 anos, seria o segundo ciclo da educação infantil. Não é também obrigatório, porém aconselhável para todas as crianças. Aos 6 anos, a gente já começa com a educação obrigatória. A criança começa com a educação primária e estuda primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e sexto ano da educação primária. Dos 12 até os 15, a criança começa a educação secundária obrigatória, que aqui a gente chama de la ESO. La ESO se divide em 2 ciclos, primeiro e segundo ciclo. O primeiro ciclo, ela vai estudar com 12 e 13 anos, que seria o primeiro de la ESO e o segundo de la ESO, e com 14 e 15 anos seria o segundo ciclo, que seria o terceiro de la ESO e o quarto de la ESO. Com 16 e 17 anos, seriam 2 anos de preparação para o vestibular e entrada na universidade, que seria o bachillerato. Não é um período obrigatório. Existem adolescentes que, ao invés de fazer essa preparação, faz um grado superior ou um grado médio, que seria como cursos técnicos. Aqui, com relação aos cursos técnicos, o tema da universidade demais e outras informações, isso já ficaria para um outro vídeo, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo e essas coisas é melhor ficar mais dividido assim, para que a informação fique clara também. Então o vídeo de hoje era esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais!